Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte, com toda a sua família. Sem luz espiritual no caminho, reduz-se a experiência humana a complicado acervo de acontecimentos sem sentido. A peregrinação terrena, todavia, é curso preparatório para a vida mais completa. O serviço de iluminação da mente, com a elevação dos sentimentos e raciocínios, demanda tempo, esforço, paciência e perseverança. Texto da mensagem Diversidade, extraída do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel. É com essa mensagem que abrimos o programa Espiritismo em Marcha, que também traz informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Bom dia, que Deus, nosso Pai, abençoe a todos nós. A mensagem de hoje tem o título Chaves Libertadoras, do livro Paz e Renovação, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Desgosto. Qualquer contratempo aborrece. No entanto, sem desgosto, a conquista de experiência é impraticável. Obstáculo. Todo impeço atrapalha. Sem obstáculo, porém, nenhum de nós consegue efetuar a superação das próprias deficiências. Decepção. Qualquer desilusão incomoda. Todavia, sem decepção não chegamos a discernir o certo do errado. Enfermidade. Toda doença embaraça. Sem a enfermidade, entretanto, é muito difícil consolidar a preservação consciente da própria saúde. Tentação. Qualquer desafio conturba, mas sem tentação nunca se mede a própria resistência. Prejuízo. Todo golpe fere. Sem prejuízo, porém, é quase impossível construir segurança nas relações uns com os outros. Ingratidão. Qualquer insulto à confiança estraga a vida espiritual. No entanto, sem um concurso da ingratidão que nos visite, não saberemos formular equações verdadeiras nas contas de nosso tesouro afetivo. Desencarnação. Toda morte traz dor. Sem a desencarnação, porém, não atingiríamos a renovação precisa, largando processos menos felizes de vivência ou livrando-nos da caduquice no terreno das formas. Compreendamos a face disso, que não podemos louvar as dificuldades que nos rodeiem, mas é imperioso reconhecer que sem elas eternizaríamos paixões, enganos, desequilíbrios e desacertos, motivo pelo qual será justo interpretá-las por chaves libertadoras, que funcionam em nosso espírito a fim de que nosso espírito se mude para o que deve ser, mudando em si e fora de si tudo aquilo que lhe compete mudar. Espiritismo em Marcha. Agenda. A Fraternidade Espírita Emmanuel realiza hoje, a partir das 9 horas da manhã até às 17 horas, o Bazar Solidário, junto com o almoço. O almoço no valor de R$15. O local será no Rotary Club,
por trás da Igreja da Natividade, na Avenida Venezuela, número 47, bairro Universitário, Caruaru. O evento contará com a presença dos artistas Totonho, Sóstenes e Forró do Cavaco. Toda a renda será revertida para as obras sociais da Fraternidade Espírita Emmanuel. Todos estão convidados. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. O Evangelho segundo o Espiritismo, indissolubilidade do casamento. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Mas por que então retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher que outro despediu também comete adultério. São Mateus capítulo 19, versículo 3 a 9. Imutável só há o que vem de Deus. Tudo o que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas, e nenhum onde não hajam com o tempo sofrido mudanças. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país, em dada época, é adultério noutro país e noutra época. Isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Assim é, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo. Noutros é necessário, além desse, o casamento civil. Noutros, finalmente, onde este último casamento basta. Mas, na união dos sexos, a partir da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, é a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos, e que fossem dois e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Onde encontrar uma instituição espírita?
GEGAD, Grupo Espírita Gabriel Delany, localizado na Rua Antônio Menino, número 203, bairro Divinópolis, próximo ao convento. Reuniões públicas quartas e sextas, às 8 horas da noite. Seara Espírita Maria de Nazaré, localizado na Rua Sertânia, número 196, Boa Vista 2. Reuniões públicas quartas e sábados, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 814. Por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder, e a outros a miséria? Resposta dos Espíritos: para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios Espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. O Espiritismo na Bíblia. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, lemos: toda a escritura inspirada por Deus é proveitosa para a instrução na justiça. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem intitulada Busquemos a Luz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, e que faz parte do livro Fonte Viva. Ele assim nos escreveu: procura a ideia pelo valor que lhe é próprio. Quando a moeda comum te vem às mãos, não indagas de onde proveio, ignora se procede da casa de um homem justo ou injusto, se esteve antes a serviço de um santo ou de um malfeitor. Conhecendo-lhe a importância, sabes conservá-la ou utilizá-la com senso prático, porque aprendestes a perceber nela o selo da autoridade que te orienta à luta humana. O dinheiro é uma representação do poder aquisitivo, do governo temporal a que te submetes, e por isso não lhe discutes a origem, respeitando e aproveitando-o na altura das possibilidades com que se apresenta. Na mesma base surgem as ideias renovadoras e edificantes. Por que exigir, sejam elas subscritas em sua exposição por nossos parentes ou amigos particulares, a fim de que produzam um efeito salutar, que esperamos delas em nós e ao redor de nós? Toda página consoladora e instrutiva é dádiva do alto. Não importa que os pensamentos nela corporificados tenham vindo por intermédio do espírito de nossos pais terrestres, ou de nossos filhos na carne, de nossos afeiçoados ou de nossos companheiros. O essencial é o proveito que nos possa oferecer. O dinheiro com que adquires o pão de hoje pode ter passado ontem pelas mãos do teu adversário maior, mas não deixa de ser uma bênção para a garantia da tua sustentação pelo valor de que se reveste. Assim, também a mensagem de qualquer procedência que nos induza ao bem ou à verdade é sempre valiosa e santa em seus fundamentos, porque usando-a em nossa alma e em nossa experiência, podemos adquirir os talentos eternos da sabedoria e do amor, por tratar-se de recurso salvador, nascido da infinita misericórdia de nosso Pai Celestial. Busquemos a luz onde se encontre a treva, busquemos a luz onde se encontra e a treva não nos alcançará. Onde encontrar uma instituição espírita? Centro Espírita Lar de Jesus, localizado na Terceira Travessa Clara Nunes, número 132, rua por trás do Colégio Jesuína,
bairro São João da Escócia. Reuniões públicas, domingos, às 8 horas da noite. União Espírita Vinha de Luz, localizado na Rua Boa Viagem, número 70, bairro Petrópolis. Reuniões públicas aos sábados e quartas, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos com você, rádio ouvinte, nessa segunda parte do programa, que é direcionada a perguntas e respostas com os temas que foram abordados durante o programa. Voltamos a enfatizar outra vez esse importante evento que está acontecendo hoje aqui em nossa cidade, promovido pela Fraternidade Espírita Emmanuel. É o Bazar e Almoço Fraterno, almoço solidário. Será no valor de R$15. O local é na sede do Rotary Club, que fica por trás da Igreja da Natividade, na Avenida Venezuela 47, bairro Universitário, aqui em Caruaru. Esse evento contará com a presença dos artistas Totonho, Sóstenes e Forró do Cavaco. O evento transcorrerá a partir das 9 horas da manhã até às 17 horas e toda a renda será revertida para as obras sociais da Fraternidade Espírita Emmanuel. Todos estão convidados. Daqui a pouquinho esse evento estará se iniciando. Vamos então para a primeira questão com os temas que tratamos no programa de hoje. O que Emmanuel se refere na frase complicado acervo de acontecimentos sem sentido? Complicado acervo de acontecimentos sem sentido. É o que Emmanuel caracteriza a experiência humana se não houver luz espiritual no nosso caminho. Por isso é tão imprescindível a percepção, o trabalho, a renovação mental proposta pelos espíritos benfeitores, na medida em que nós vamos tomando conhecimento da realidade da vida espiritual e da nossa verdadeira natureza, que é a natureza espiritual. É justamente a partir desse entendimento que a experiência humana, que é a nossa encarnação, ela passa por um processo de renovação aonde dificuldades, problemas, desastres, desequilíbrios tão comuns na vida de qualquer um de nós passam a ser entendidos e compreendidos de uma forma diferente. É exatamente isso que Emmanuel, na mensagem do livro Vinha de Luz, chamada Diversidade, nos chama a trabalhar essa renovação de entendimento. E quando isso acontece, nessa mesma mensagem, Emmanuel nos diz assim, que a caminhada, a peregrinação nossa na Terra passa a ser percebida como um curso preparatório para a vida mais completa, a vida espiritual. Então, a importância assinalada por Emmanuel aqui é que nos protege contra os desequilíbrios que hoje têm atingido tanto as pessoas na área das emoções, dando campo ao surgimento de doenças como a ansiedade e a depressão, dentre outras. Perceber a vida na Terra do ponto de vista espiritual, que é o ponto de vista real, nos protege das armadilhas
dos sofrimentos que se tornam muito mais intensos quando nós queremos enxergar a vida como sendo uma experiência única e como se a vida começasse no berço e terminasse no túmulo. Que busquemos, nessa renovação proposta por Emmanuel, o amparo e o sustentáculo para aproveitarmos ao máximo a nossa atual experiência encarnatória. Vamos para mais uma questão com os temas abordados no programa de hoje. Como o Espiritismo entende o divórcio face o ensino de Jesus? Não separeis o que Deus juntou. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, é o capítulo que tem justamente esse título: Não separeis o que Deus juntou. E de fato, primeiramente, a revelação espírita, ela não incentiva a separação ou o divórcio entre as pessoas. Mas, baseada no próprio texto bíblico referido por Jesus, quando disse de que todo aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E aqui é importante esclarecermos, na época em que Jesus esteve entre nós, a predominância do homem sobre a mulher, em termos de direitos, era um absurdo, inclusive na sociedade judaica. Mas o que Jesus disse ali é aplicável ao homem ou à mulher. Naquela época, naquele contexto, Jesus já trazia um avanço muito grande. Porque para muitos judeus, não haveria essa possibilidade de separação. E isso fazia com que, muitas vezes, pela condição subalterna da mulher, ela só poderia ter o seu esposo. Mas o seu esposo poderia ter várias mulheres. Em relação a isso, a história bíblica tem marcas bem severas no Antigo Testamento. Salomão, Davi, dentre outros profetas. Mas Jesus, atualizando já para aquela época, a legislação judaica diz, olha, no caso de adultério, deve ser dado carta de divórcio, de separação. O casamento deve terminar. Isso já era um avanço. Hoje, a revelação espírita, que é o Consolador prometido por Jesus, especifica de uma forma muito bem clara que só existe divórcio e separação aonde faltou o amor como pré-requisito para aquela união. De tal forma que o mandamento divino referente ao divórcio, ele tem, na iluminação trazida pela doutrina espírita, um entendimento muito mais amplo. O divórcio e a separação só acontecem onde não foi respeitada a lei divina. Por isso, quando o Evangelho segundo o Espiritismo colocou esse título, Não separeis o que Deus juntou, se refere aos casamentos estabelecidos sob a lei do amor. Esses casamentos ninguém dissolve.
Agora, a grande maioria dos relacionamentos humanos, dos casamentos, aonde o que é levado em conta são os interesses materiais, são as possibilidades de uma vivência sexual mais intensa e objetivos outros, esses casamentos não foram realizados sob a lei divina, mas sob a lei do homem. Por isso, de certo modo, como forma preventiva, e nós sabemos disso, não se realizam casamentos nas instituições espíritas. O casamento aceito e proposto dentro da filosofia espírita é o casamento civil de cada país. Exatamente para que, dentro desses casamentos civis, aqueles que levaram em conta as leis divinas, a lei divina do amor, não vai haver separação. Mas aquele relacionamento onde essa lei não foi levada em conta e surgem divórcios, separações, é porque, na verdade, refletem leis humanas, separando-se leis humanas. E a participação do alto não se levou em conta. Bom, vamos para mais uma questão com os temas abordados nessa manhã. A que chaves libertadoras o Espírito André Luiz se refere na mensagem para a meditação de hoje? Justamente a mensagem que tem o título Chaves Libertadoras. E André Luiz nos convida à reflexão de que essas chaves, elas são estabelecidas através de uma série de constrangimentos que passamos ao longo da nossa encarnação. Por isso ele coloca de forma literal: compreendemos que não podemos louvar as dificuldades que nos rodeiam, mas é imperioso reconhecer que sem essas dificuldades eternizaríamos paixões, enganos e desequilíbrios, motivo pelo qual é justo interpretá-las por chaves libertadoras que funcionam em nosso espírito, a fim de que o nosso espírito se mude para o que deve ser. Então, as chaves libertadoras consideradas por André Luiz são o desgosto, as decepções, as desilusões, as enfermidades, os prejuízos, as tentações, as ingratidões, as desencarnações de entes queridos. Tudo isso são chaves que, se bem utilizadas, faculta ao espírito humano não se prender às ilusões da matéria, às ilusões do corpo físico, em que se encontra temporariamente revestido durante a sua experiência física. Então, é a isso que o Espírito André Luiz nos chama a reflexão. Nós estamos então chegando aos momentos finais do nosso programa nessa manhã. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Divulguem o programa com amigos. Estamos aqui com vocês todos os domingos às 7h30 da manhã com o programa Espiritismo em Marcha. Um bom dia para todos. Espiritismo em Marcha. Divulgando a doutrina espírita em nossa região.